Olá, muito bom dia. Eu sou Deliane Monte. Tem um tempinho que eu não faço uma transmissão ao vivo aqui no Facebook, né? Eu tô na casa da minha mãe. Esse aqui é meu pai, né? Meu pai já é falecido. E eu tô aqui na casa da mamãe, passando uns dias. E já fiz meu devocional de hoje. Mas nesse momento eu quero fazer o devocional aqui com vocês no Facebook. Eu arrumei aqui a mesa para a mamãe tomar café, né? Já tomei café com meu esposo também. Ele já foi trabalhar. E nesse momento eu queria fazer um devocional com vocês. Ler a leitura de hoje, que tem um tempinho eu não faço, né? Então, se eu der alguma interrupção aqui agora, nesse momento, não tem problema, né? É o momento que a casa começa a acordar, daqui a pouco alguém pode ligar uma bicicleta, uma moto para sair, né, e fazer algum barulho, mas os barulhos fazem parte da vida, né? Aliás, Deus, quando criou o mundo, deve ter feito muito barulho, né? A gente vê pelo raio, pelo trovão, né? Pelo barulhinho da chuva. Em todas as coisas, Deus colocou música. E nessa manhã eu quero louvar a Deus, engrandecer a Deus Todo-Poderoso, agradecer pela minha vida, agradecer por estar aqui na casa da minha mãe, passando esses dias com ela, né? É muito gratificante. E acho que podemos até cantar uma música, na verdade. Eu não sei cantar, não canto bem, mas eu gosto de cantar, de louvar ao Senhor. E gosto muito dessa música que fala assim. Já cantei várias vezes aqui no Facebook essa música. Mas tem música que não nos abandona por causa da sua mensagem extremamente verdadeira, né? Fala assim: Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu vivo na bondade de Deus. Tua doce voz me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo é. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Vai que um passarinho queira cantar. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo é. Eu vivo na bondade de Deus. De repente eu troquei a letra, cantei alguma coisa errada, mas o que vale é que tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, eu te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tem sido assim ao longo desses 52 anos da minha vida. A bondade do Senhor. Agora vamos ao devocional, né? Convidei vocês para o devocional e ainda não li, então vou lê-lo agora. O devocional de hoje, ele fala sobre descer. E descer às vezes parece uma coisa não muito importante, né? Mas Jesus, quando lavou os pés de seus discípulos, ele deu exemplo de humildade. Quando ele desceu do céu, ele veio para dar a sua vida por mim e por você, para morrer em morte de cruz.
Então vamos lá? Descendo as escadas é o tema do devocional de hoje. A leitura, tem várias leituras. Uma em 2 Crônicas, capítulo 12, do versículo 1 ao 8. Pega a sua Bíblia e lê esse texto. É maravilhoso. 2 Crônicas 12, tá? Do 1 ao 8. E em destaque o versículo está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, fala assim: Se o meu povo se humilhar e orar e se converter, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Olha que coisa boa. Deus se inclina dos céus para todo aquele que se arrepende, né? Que tem o coração humilde e que clama pelo Senhor para a salvação. Né? Jesus morreu para que eu e você recebêssemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Estava com saudade de dizer isso para você. Estava com saudade desse momento devocional. Então vamos ao texto. O texto fala assim: o vídeo começa com um cachorrinho no topo da escada, com medo de descer. Apesar de muitos encorajamentos das pessoas torcendo ao pé da escada, o pequeno animal não consegue entender. Teca quer tanto poder se unir às pessoas, mas o medo a mantém ali no topo, andando. Então surge um cachorro maior para ajudar, Toby. Sobe as escadas correndo e depois desce, mostrando a Teca como é fácil subir e descer. Teca ainda não se convence. Toby tenta novamente, dessa vez mais lentamente, e então assiste a nova tentativa de Teca. Mas Teca ainda está muito assustada. Mais uma vez, Toby vai ao topo e demonstra a técnica. Finalmente, Teca ousa permitir que suas patas traseiras sigam as dianteiras. Toby permanece ao seu lado. Ela consegue, todos comemoram. Todo mundo que estava ali esperando ao pé da escada comemora a descida da Teca, a coragem de descer. Olha que lindo. Que bela imagem de discipulado. Investimos muito do nosso tempo tentando ensinar outros a subir, mas o mais importante e o mais difícil é aprender como descer. Por toda a Escritura, lemos que Deus deseja que sejamos humildes, porque o povo de Judá se humilhou, o Senhor disse: não os destruirei. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 12. Em inúmeras ocasiões, Deus demonstrou humildade ao escolher descer. Em Êxodo 7, 3, 8, tem um texto para você conferir. Êxodo 19, do 10 ao 12, tem um texto para você conferir sobre a importância do descer. E Miqueias 1, 3, também é um texto para você conferir. Finalmente, Deus enviou Jesus, que passou sua vida ensinando a técnica que devemos seguir. Essa técnica de Jesus, ela encontra-se em Filipenses 2, do versículo 5 ao 11. Eu vou ler para você Filipenses, tá bom? Mas eu vou fazer a conclusão do pensamento do dia. Ele fala assim: não há quem aprenda coisa alguma antes de aprender a humildade, né? Se a gente não aprendeu a humildade, a gente não aprendeu coisa alguma. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho para morrer por nós, morte de cruz. Filipenses, gente, ele fica lá no Novo Testamento. Aí você vai passar os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí vai vir Atos dos Apóstolos, né? Vai vir Romanos, 1º e 2º Crônicas, né? 1º e 2º Coríntios, gente. Crônicas foi o texto anterior. Novo Testamento, Coríntios, Crônica, Velho Testamento. Aí vai passar 1º e 2º Coríntios, aí vai vir Gálatas, Efésios e finalmente Filipenses, onde eu estou aqui agora. Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 11, vai falar assim:
De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus, olha só, nome poderoso, todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra, porque ele é Senhor no céu e é Senhor na terra, e debaixo da terra, olha só, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, nessa manhã, você pode tomar o nome de Jesus para glorificar a Deus Pai. Tome o nome de Jesus, porque uma das coisas que Jesus veio fazer nessa terra foi glorificar o Pai. Glória a Deus. E voltando aqui no texto, Descendo as Escadas, eu vou ler uns pedacinhos e vou falar algumas coisas que vieram ao meu coração enquanto estava lendo para vocês, mas vai ser rapidinho, tá bom? A gente não demora, não. Vou iniciar aqui a leitura. O vídeo começa com um cachorrinho no topo da escada, com medo de descer. Apesar de muitos encorajamentos das pessoas torcendo ao pé da escada, o pequeno animal não consegue entender. Às vezes, as pessoas estão torcendo por nós e a gente não consegue entender aquela motivação, porque a gente ainda está focado no medo de tomar uma atitude, no medo de fazer aquilo que as pessoas estão nos encorajando. Mas é preciso ter fé e coragem, né? E essa parte de ter pessoas na torcida, ela é muito importante. Às vezes tem pessoa na nossa torcida e às vezes nós somos os torcedores dos nossos amigos. E isso é algo assim muito maravilhoso, né? A Bíblia mostra sobre os espias que Deus enviou na terra para observar a terra, e foram 10, né, que Moisés envia, e 8 desencorajam o povo. E porque eles desencorajaram o povo de Deus, eles não entraram na terra prometida, não viveram a bênção do Senhor sobre esse lugar. Então, ter alguém na torcida e ser torcida de alguém é algo extremamente espiritual, motivador e agrada o coração de Deus. Então, se você se achar enfraquecido nessa manhã, com essa palavra, eu quero dizer para você, estou torcendo por você. Estou mesmo torcendo por você. Estou mesmo dividindo essa palavra para que ela mude a sua vida, para que você receba suas vitórias. E eu sei que você está torcendo por mim também. Eu sei que você ora por mim também. Somos uma família no sangue de Jesus. E eu me alegro dele nos ter comprado a mim, ter comprado a você e nos feito irmãos em Cristo, tá bom? Então vamos lá. Então surge um cachorro maior para ajudar. O Toby sobe as escadas correndo e depois desce, mostrando a Teca como é fácil subir e descer. Às vezes, a pessoa já pegou a manha, né? Como diz a história. Quem não tem a manha, mas quem já pegou a manha, mostra como é fácil, como é gratificante, né? E tudo que a Teca precisava para descer as escadas, ela já tinha. As 4 patas, faltava coordená-las. A torcida lá embaixo, faltava acreditar em si mesma. Às vezes as pessoas acreditam primeiro na gente do que a gente na gente mesmo, não é verdade? E foi assim que Deus fez. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então Deus acreditou em nós e quis nos comprar, nos valorizou. Deus nos valorizou a ponto de Jesus morrer por nós na cruz do Calvário para fazer de nós o seu povo escolhido. Deus já está na sua torcida. Olha só, Deus já está
na sua torcida. O seu maior torcedor é Deus. O seu maior ajudador é o Espírito Santo. E junto com eles, um exército que ele levanta para orar, para jejuar, para agradecer, para pedir a Deus que te abençoe. Tem sempre alguém orando por você, sabia disso? Tem sempre alguém orando por você. E eu sei que você está sempre orando por alguém. Temos as nossas preocupações e as nossas gratidões. Orar por alguém é uma forma de dizer a Deus obrigada por colocar fulano na minha vida. Independente do que fulano seja na sua vida, se ele é a sua preocupação. Sabe, tem pessoas que elas entram na nossa vida e viram a nossa dor de cabeça. Graças a Deus por isso. Elas viram a nossa dor de cabeça. A gente se preocupa, às vezes é um filho, uma filha, um amigo, uma pessoa que às vezes você vê dar tanta cabeçada na vida, né? Você oferece coisa boa e às vezes ela entra no mundo das drogas. Você oferece ajuda e às vezes ela procura uma pessoa que não a ama para ajudar, um falso amigo ou um amigo, sei lá, que também faz o que é errado, e aí ele se une a essa pessoa. Mas essa pessoa que virou a sua dor de cabeça, ela também acaba nos aperfeiçoando, né? A pessoa que traz a preocupação pra gente, que muitas das vezes faz o nosso coração ficar angustiado por ela estar vivendo aquilo que Deus não quer para ela, faz com que a gente se humilhe, dê essas escadas por ela e clame ao Senhor Todo-Poderoso. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor cumpra o desejo do teu coração, que todas as vezes que a escada se apresentar na sua vida, seja para subir, seja para descer, ou para contemplar como Jacó, que um dia estava diante da escada e ele via os anjos que subiam e desciam na presença de Deus. Quando a escada se apresentar, desfrute dela no que ela estiver te oferecendo. Subida, descida, anjos que sobem, anjos que descem. Descer é importante. Jesus desceu. Um dia ele pega, se cinge de uma toalha para lavar os pés, para fazer o serviço de um servo para os seus amigos. E ele diz para que vocês tenham parte comigo. E é verdade. A humildade, a mansidão, a temperança, o domínio próprio, o fruto do Espírito, que é tudo isso, o amor, o gozo, a paz, todas essas coisas nos unem a pessoas, demonstram a elas o amor e a preciosidade que temos pela vida dela. Não desista das suas orações por esse que está te dando dor de cabeça, por esse que se afastou. Não desiste não, continua orando. Vamos descer junto hoje? Vou te ajudar. Vamos orar agora. Querido Deus e Pai, nessa manhã, eu te agradeço, Senhor, por estar na casa da minha mãe, a casa onde eu te conheci, o ventre onde eu fui gerada, Senhor. E lá naquele ventre, o Senhor me visitou. Eu te agradeço pelos meus irmãos, que minha mãe gerou a cada um, pelo meu pai e minha mãe que nos criaram no temor da sua palavra. Inúmeras vezes, Senhor, nós fomos as suas dores de cabeça, as suas alegrias e tudo, Senhor, que uma vida oferece a outra vida. É trabalho, é labor, é amor, é unidade. São todas essas coisas, Senhor. Por isso não desistimos daqueles que amamos. Por isso, Senhor, nos colocamos nesta manhã descendo as escadas. Estamos descendo as escadas contigo, recebendo o discipulado, Senhor, de descer. Senhor, nós descemos a casa do oleiro, Senhor, e pedimos, Senhor, molda o vaso. Depois derrama o excelente óleo do Teu Espírito sobre cada um de nós. Tira as nossas rachaduras, nos coloca inteiro para não desperdiçarmos, Senhor, o azeite que desce.
Toma-nos em tuas mãos. Nesta manhã, abre os nossos olhos para contemplarmos a obra acabada, a obra feita, porque a tua palavra diz que o Senhor nos escolheu quando éramos inimigos da cruz, quando, Senhor Jesus, estávamos com a inimizade contra ti, e assim nos compraste e nos valorizaste, ó Deus, através do seu amor e da sua bondade, da sua graça e da sua misericórdia, e se colocaste, Senhor, como nosso escudo, se colocaste, Senhor, como nosso Deus, o nosso amigo, aquele que nos comprou com seu sangue e nos fez livre em Cristo Jesus. Eu agradeço pelo teu amor, eu agradeço pela tua bondade, eu agradeço pela tua fortaleza, Senhor, e te entrego nas tuas mãos, Senhor Jesus, todos aqueles, Senhor Jesus, que estiverem nesse momento, Senhor, de saída do seu lar, Senhor, para o seu trabalho, para onde for, que o Senhor abençoe a ida, que o Senhor guarde, que o Senhor livre do mal, que o Senhor restaure famílias, que o Senhor restaure sonhos, que o Senhor ajude em todas as coisas. Assim, Senhor, te entregamos todas as nossas preocupações, todas as pessoas que amamos, Senhor, no nosso coração, que convivemos, ó Deus, no nosso coração. Sejam, Senhor Jesus, pensamentos de paz que elas nos tragam, ou, Senhor, pensamentos, Senhor Jesus, que nos aflige. Ajuda essa mãe a ver o seu filho, Senhor, livre das drogas, a ver suas filhas, Senhor Jesus, na sua casa, a ver os seus netos e a sua família, Senhor, debaixo da tua graça, no teu altar, recebendo, Senhor, de ti a tua iluminação, a tua graça e a tua paz. Maravilhosa é a tua graça, maravilhoso é o teu amor, maravilhosa é a tua bondade, maravilhoso é o Senhor. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é o nosso escudo. Escudo, Senhor, é um instrumento para a integridade física. Por isso te agradeço nessa manhã pela integridade física de cada um de nós, porque toda enfermidade, Senhor, já bateu em retirada. Toda tosse, toda rouquidão, todo problema de pressão, de diabetes, Senhor, todas essas coisas, Senhor Jesus, elas perecem diante, Senhor, da saúde que o Senhor nos concede. Senhor, ajuda-nos a fazer a nossa parte, a nos alimentarmos de maneira, Senhor Jesus, sábia, que te agrade, Senhor, porque a tua palavra condena a gula, condena, Senhor Jesus, sermos, Senhor Jesus, gulosos, Senhor Jesus, sermos destemperados. Nos tempera nesta manhã e nos ajuda para que a gente possa viver mais anos de vida, Senhor, porque às vezes as nossas atitudes e escolhas encurtam os nossos anos de vida, mas o Senhor tem longevidade para cada um de nós. E nessa manhã nós colocamos a vida de cada um nas tuas mãos, de todos aqueles, Senhor, que estão nesse momento, participando desse momento de oração, participando, Senhor, desse momento, Senhor Jesus, que estamos aqui. Te agradeço pela vida de cada um, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela Conceição Freitas, Senhor, pelo Jailton, nesse momento que está aqui, participando, Senhor, dessa live. Abençoa cada um que ainda vai entrar. Senhor, envia os teus anjos agora na casa de cada um e dá a tua cura, a tua paz, renova as forças, traz as palavras de oração. Quando a gente estiver orando, Senhor, por uma pessoa, traz as palavras de oração pelo que devemos clamar sobre aquela vida. E assim, nós te pedimos inteligência espiritual, sabedoria espiritual. Senhor Jesus, te pedimos que perdoe os nossos pecados e nos ajude. E toda palavra que tenhamos falado para essas pessoas que amamos no momento da ira, palavras que ofendem, que machucam, Senhor, percam agora, Senhor Jesus, a força de ofender. Que possamos, Senhor Jesus, se nos lembrarmos de um momento, pedir perdão para essa pessoa que ofendemos, quando, Senhor Jesus, estávamos desesperados e queríamos que ela entendesse, Senhor, que nós queríamos o seu bem e acabamos ofendendo, Pai. Assim, restaura as alianças, restaura as famílias, coloca as coisas no lugar, Senhor, e ajuda-nos a mantê-las no lugar. Ajuda-nos a descer as escadas, ajuda-nos a escondermos-nos em Ti e recebermos o Teu coração, o Teu olhar e a Tua bondade. Eu peço essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, Vânia Machado, e todas as pessoas que já entraram, que irão entrar. Beijo carinhoso. Estou na casa da mamãe. E a casa da mamãe é a casa do papai. Papai do céu mora aqui. Reside também em cada um de nós. Beijo grande, gente. Escada boa, né?
A paz.